Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. A gente está começando agora a nossa aula número 13, tá certo? Eu estou aqui com o nosso quadro do Trello aberto, né? Mantida tipo a organização desde o primeiro dia de aula. E vou fechar agora até o último, até a nossa 15ª aula, que eu vou comentar aqui daqui a pouco. Então, além do Trello, tem esse diagrama aqui do mapa mental, né? Eu vou colocar essa aula como parte disso aqui, tá? Essa aula 13, a data de hoje, né? Essas coisas facilitam muito, por exemplo, os quadros, as coisas para a próxima turma e as melhorias que eu fiz já para a próxima turma de avaliação econômica de projeto, fica tudo muito mais fácil, porque eu já tenho toda essa base de organização aqui montada. Se vocês pegarem essa ideia e usarem parte dessas ferramentas que eu uso como exemplo, né? Aí eu acho que vocês podem se organizar muito mais, porque de fato, assim, se existe um problema entre os alunos, de uma forma geral, é falta de organização e gestão do tempo, certo? Isso é um problema, assim, que na verdade não é somente entre alunos, é todo mundo tem muita dificuldade nessa área de organização, gestão do tempo, procrastinação, vai todo mundo achando que dá para depois, aí vai se acumulando e a coisa se complica um pouquinho. Mas não fique intenso com isso não, porque é parte do processo, né? O importante é reconhecer e correr atrás para resolver, né? Então tem algumas coisas que eu faço já, que eu fiz aqui no curso até para inspirar mesmo vocês. Estão olhando aí tudo que eu faço, né? E é só se colocar como aluno, né? Ou até como professor, se forem dar aula em algum lugar, e reproduzir algumas coisas assim, o que der, e vai reproduzindo sem estresse, porque vai fazendo uma coisa de cada vez, né? Aqui esse curso e os outros cursos que eu dou, eles chegaram nesse nível, não foi da noite pro dia, né? Quem já foi meu aluno em outra disciplina aqui, acho que tem alguns aqui que já foram meus alunos em outra disciplina. Aí eu acho que já perceberam o tamanho da diferença, né? Da disciplina. Quando eu dava no presencial, mesmo quando eu dava no online, esse curso que eu estou terminando aqui com vocês, ele não sei se foi o melhor, mas eu tenho certeza que foi o mais organizado, né? E muita coisa aconteceu por conta, inclusive, das ferramentas de inteligência artificial, que acelera muito o processo de aprendizado, também de preparação das aulas, etc. Mas, enfim, eu já falei muito aqui. Aí a gente agora vai fazer o seguinte, eu vou dar alguns recados aqui, porque tem gente que não está aqui na sala, né? Então é até mais, para quem for assistir depois, até coisas que eu até tinha falado com vocês aqui informalmente, assim, antes de começar. Então, o que é que acontece? Hoje a gente vai ter a apresentação dos trabalhos aqui, de quem está aqui na sala agora para apresentar. Quem terminou, né? Tem pessoas aqui que... Vamos lá, tem gente entrando aqui. Então, pessoal, boa tarde a todos que entraram. Eu vou dar continuidade aqui. Quem chegou um pouquinho atrasado, depois vai lá pro canal do YouTube com esse vídeo gravado e pega os, 10 minutos iniciais. Tá? Essa parte aqui, a partir daqui já tá bom para vocês. Então, essa aula de hoje, né, ela vai ser uma aula de apresentação de trabalhos. Eu sei que teve gente que terminou. Pode acontecer aqui duas coisas. Muita gente ter terminado e o tempo da aula não dá. O tempo dessa aula não dá para a gente concluir. Mas pode acontecer também a gente acabar até um pouco mais cedo, a depender do número de pessoas que tenham entregue. Já tiveram pessoas que entraram em contato comigo ontem, dizendo que não iam conseguir fazer hoje. Tudo bem. A pessoa que não vai conseguir fazer hoje vai marcar um horário comigo na próxima semana para fazer na próxima semana. Tá? Deve ter gente aqui que fez, deve ter gente aqui que também não fez, mas eu não vou fazer esse filtro agora aqui não, eu quero que quem fez, né, apresente. Pelo menos tem dois grupos aqui que eu sei que vão apresentar. Eu queria só que quem quer apresentar, né, quem está pronto para apresentar o que fez, coloca aqui na mensagem, aqui no grupo, a dupla que vai apresentar e o tema do trabalho, tá? Coloca as duas ou três pessoas que vão fazer o trabalho e qual é o tema, para eu ver aqui na mensagem, para selecionar aqui e ver a questão da ordem, né?
da ordem. Eu acho que vai ser interessante a aula. Eu fiz uma aula parecida com essa no doutorado ontem, aqui da biotecnologia, de apresentações, e foi muito boa a aula. Mas enfim, então vamos lá. Para todo mundo que está aqui, essa aula não é a última, tá? Vai ter essa aula, vai ter a próxima aula, de apresentação de trabalhos, pelo menos, ou seja, pelo menos 2 aulas, tá? A princípio, essa aula pode ser na próxima sexta-feira também, essa outra aula de apresentação de trabalho, tá? Não tem problema, tá dentro do prazo, né? Então, agora ninguém pode passar a apresentação do trabalho da próxima sexta-feira, tá? Se alguém tiver algum problema em relação a horário, sexta-feira, alguma coisa, tem que me apresentar o trabalho na semana que vem, o AB2, tá? Eu dei a data para vocês, deixa eu ver aqui o calendário. Toda vez sai isso, né? Essa da tela aqui. Não queria que tivesse saído. Deixa eu ver aqui o calendário. Na verdade, o próximo dia. Deixa eu ver aqui. O dia. Na verdade é assim. Dia 13. Na semana que vem é dia 13. Inclusive, eu estou vendo aqui que é um feriado, é um imprensado de feriado, porque dia 12 é feriado, me parece. Então, assim, se vocês quiserem combinar, né, para a gente fazer essa aula na quarta, aula de sexta na quarta, em algum horário, talvez seja até melhor. Em todo caso, na sexta-feira, eu vou estar aqui para a apresentação dos trabalhos. Observem o seguinte, que sexta-feira é o dia 13. Em tese, eu dei o prazo para vocês até o dia 17, certo? Mas vamos tentar fechar até o dia 13, porque todo mundo apresenta e se livra. Em todo caso, quem ainda não conseguir na sexta-feira, vai entregar até o dia 17, que é o prazo final que eu tenho para digitar as notas, tá? Dentro do cronograma que eu tenho aqui. Mas, preferencialmente, assim, vocês vão fazer tudo até o dia 13. O prazo é 17. Mas eu quero a apresentação no dia 13, e tem um espaço a mais aí, não somente para quem atrasar um pouquinho, mas também para as pessoas que vão apresentar hoje. Por exemplo, quem for apresentar hoje na próxima sexta, eu vou fazer comentários, vou fazer observações e vou dar uma nota e vou colocar no sistema. Tá certo? Só que como eu não faço uma prova efetivamente de reavaliação, o que é que eu vou fazer? Quem apresentar hoje, eu vou fazer a avaliação do trabalho, vai ter que me mandar o material, né, o quadro do Miro, enfim, tudo que construíram, e aí eu vou dar uma nota com base na apresentação e também com base no que está feito. Se por acaso essa nota, se eu fizer algumas observações e justificar com isso uma nota um pouco mais baixa, enfim, de qualquer maneira, quem apresentar hoje vai ter até o dia 17, não precisa apresentar de novo, mas vai ter até o dia 17 para fazer as modificações que eu pedi no trabalho, me marcar lá no quadro, avisar assim, professor, a gente terminou com as correções. É assim, quem entregar hoje, ainda vai ter um tempo para corrigir a vantagem de quem não atrasou, que vai ter um tempo a mais para melhorar a nota. Tá? Então isso é uma forma que eu encontrei de privilegiar quem não atrasou. Tá? Então, quem entregar, inclusive, no dia 13, eu devo dar até a próxima sexta-feira, eu faço a mesma coisa, aí vai ter mais 3 ou 4 dias até o dia 17 para fazer os ajustes, e no dia 7 eu fecho as notas e está encerrado. Aí no dia 17, né? No dia 17 é o prazo final. Na verdade, no dia 17 é o dia que eu tenho que digitar as notas. Tá? Porque aí eu fecho as notas, e aí a gente vê a situação, como é que ficou a situação de cada um. Aí tem a possibilidade de se fazer uma prova de reavaliação. Ainda eu posso fazer uma prova ainda de reavaliação, porque é parte da regra da universidade. Da AB1 ou da AB2, quem quiser fazer a prova, faz a prova. Tá? E também a prova final, né? Beleza? Então eu acho que tá claro. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses procedimentos, pessoal? Porque assim, eu tô sendo o mais claro possível, né? Eu, além de deixar as coisas escritas, eu gravo, né? Tento ser claro nas minhas explicações, para evitar que um ou outro venha dizer, não, porque eu não sabia, eu não ouvi. Assim,
Tem informação no Trello, tem no Miro, tem em todo canto, assim, não vi, eu não entendi, daí fica difícil, né? Mas, enfim, a matéria acaba, aí a Carla está perguntando, a outra informação importante que eu falei aqui um pouquinho no começo da aula. O que acontece? A gente vai ter o normal, né? Eu estou fazendo esse controle, inclusive, até porque já aconteceu um outro comentário em outros semestres, né? Faz tempo já isso. Em relação ao volume de carga horária, né? É assim, como se tivesse, o professor pode dar menos aulas e pode também se exceder, né? No meu caso, a chance maior de eu me exceder, porque eu fico passando vídeo para vocês assistirem, eu fico passando coisas fora, além de eu dar as aulas. Claro que teve um outro dia que acabou não tendo aula, acabei de qualquer maneira fazendo a reposição, mas como a gente tem 15 aulas, essa é a 13ª, tá contadinha e eu sei exatamente o que tá em cada aula, até porque tá aqui tá aqui, né, no quadro do Miro, ó. O que tá em cada aula tá aqui dentro. Então, eu sei, inclusive, o tempo das aulas, né, porque isso fica registrado, o próprio tempo dos vídeos. O próprio tempo dos vídeos é o tempo das aulas, né? E eu não posso nem, dar mais que 30 horas e também eu não posso dar menos do que as 30. E como são 15 horas aqui, né? Na inovação e empreendedorismo são 60. Então 60 são 30 aulas. Aí, para responder assim mais concretamente a questão da Carla, é o seguinte: hoje é a 13ª, a aula das apresentações vai ser a 14ª, e vai ter a 15ª, que eu vou fazer depois da entrega de todos os trabalhos. É como se fosse uma aula de encerramento, tá? Encerramento, uma revisão, e algumas dicas que eu vou dar para vocês continuarem aí a vida aí no curso, TCC, enfim, algumas coisas que eu acabo sempre fazendo no paralelo, e aí essa aula vai ser a aula de encerramento, só que essa aula não precisa ninguém vir, né, porque vai ser uma aula que eu vou gravar aqui, e vou botar o link para vocês no grupo do Telegram. Aí eu vou pedir para que ninguém saia do grupo do Telegram até eu colocar o link da 15ª aula, e porque o link dessa 15ª aula eu só vou botar para vocês depois que todo mundo terminar a AB2, tá certo? Aí todo mundo fica mesmo que alguém já esteja com a nota de aprovado, alguma coisa, de qualquer maneira fica para receber esse link aí da última aula, tá certo? Naturalmente que essa última aula não vai ter presença, não vai ter nada, porque é uma aula de encerramento mesmo, o conteúdo já vai ter sido dado, agora é uma aula de orientação que talvez algumas pessoas precisem, né? E eu vou colocar essas informações nesse último vídeo. Tá claro aí, Carla, para você, para todo mundo da sala, todo mundo, tá? Quero reforçar aqui, né, a todo mundo, né, que entrou um pouquinho atrasado, que tá gravado aqui também, e que quando terminar a aula, eu agora não vou repetir mais, porque já tem um tempo aqui que eu tô gravando aqui essa aula, e a gente já começou, pra gente não atrasar a apresentação dos trabalhos. Quando terminar essa aula, eu vou subir esse vídeo para lá do YouTube, então quem entrou um pouquinho atrasado, assiste o pedacinho que não conseguiu assistir assim ao vivo. Beleza? Então a gente tem aqui, né, vamos começar agora a apresentação dos trabalhos. Eu estou vendo aqui, né, gente falando que ainda não terminou. Aí tem aqui o caso Maiara Josivaldo, implementação do BIM na construção de moradias de uso popular. É um tema assim, interessantíssimo. E também a Carla, acho que são 2 trabalhos aqui, acho que a gente consegue terminar até rápido, né, a depender dos comentários, das coisas que a gente venha fazer, tanto eu quanto quem está na sala pode também comentar, ficar à vontade para agregar, contribuir no trabalho do colega, e também quem quiser tirar dúvidas, né, pode ficar no final, para a gente conversar aqui até o final do horário da aula, né, que é 12h50, porque 1h30 eu já começo a aula de administração. Tá certo? Então, acho que a gente pode começar aqui. Carla, Felipe, de repente podem começar, o Maiara aí. Então, assim, fica à vontade aí, vocês decidem aí quem começa. Pode ficar à vontade.
Não estou ouvindo. Não estou ouvindo aqui nada aqui. Eu não sei se tem alguém falando. Ou vai compartilhar a tela. Enfim. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Pode começar, Mayara. Pode começar. Estamos aqui. Pronto, pode começar. Pode começar. Aí vocês compartilham a tela. Vocês estão com PowerPoint ou tá lá no quadro do Miro? Na verdade, está no Word, professor. Tá certo. Então, estando no Word, esse documento é compartilhado comigo já? Não, ainda não. Pois é. É fundamental compartilhar comigo. Eu vou pedir até para vocês compartilharem comigo logo agora, antes de começar a aula, a apresentação, Certo. porque eu já vou vendo o texto, eu vou acompanhando o texto aqui e já vou fazendo aqui os meus comentários e ajustes, tá? Para ganhar tempo. Tá certo? Certo. Eu posso compartilhar pronto. Vocês compartilham com esse e-mail que eu vou colocar aqui agora, que é o e-mail que eu estou usando. É o mesmo e-mail que eu estou usando para que eu criei essa conferência, tá? No Google. Esse e-mail meu é o domínio é com o meu nome, né? O meu domínio, mas ele é um domínio Gmail. Certo. Pode mandar para esse e-mail. É para adiantar também, o Felipe e a Carla também podem compartilhar o link do doc. Veja, seja... Mas a gente não fez pelo doc, a gente fez a apresentação no Canva e uma planilha. Perfeito. Na verdade, não tem exigência em relação à mídia que vocês vão... Pode ser no Canva, pode ser no PowerPoint, pode ser no doc, não tem essa exigência não. O importante é o conteúdo. Eu só preciso que vocês compartilhem o conteúdo todo do que vocês fizeram comigo para eu poder fazer as observações lá, né? Como eu sei mexer nessas ferramentas todas, aí se você compartilhar no Canva, eu vou lá, comento lá as coisas diretamente no Canva, porque fica mais fácil, né? Quem compartilhar no PowerPoint, eu faço comentário no PowerPoint. Quem colocar no doc, aí eu faço comentário no doc. Quem colocar em qualquer lugar, eu faço comentário no lugar que a pessoa está trabalhando, porque isso aumenta a produtividade. Quando vocês forem corrigir, vocês vão ver lá a minha observação, e já corrige, e eu já digo qual é o lugar certo de fazer a correção, de fazer o ajuste. Então, todos que estão aqui, né, me manda esses links antes da apresentação, para facilitar a dinâmica, assim, para não perder tempo, nem vocês perderem muito tempo aqui, depois com correções. Pode falar. Pode checar se recebeu? Posso. Deixa eu ver aqui. Toda hora é isso aqui. Deixa eu botar isso para cá. Na verdade, não é do Docs, é do próprio Word mesmo. Tá, isso. Não, entendi. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu recebi aqui agora. Carla compartilhou comigo uma planilha. Tá? Deixa eu abrir ela aqui, mas eu vou tirar daqui. Tá? Carla compartilhou comigo uma planilha. Consegui acessar. Eu vou já fazer o check do acesso, porque às vezes a pessoa compartilha comigo e eu não consigo acessar, né? Então, aqui. Tá a planilha. Vocês não estão vendo porque a tela não está compartilhada, tá? Mas tá tudo... Também não interessa agora. Então, abrindo o Canva aqui. Também consegui abrir no Canva. Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver a sua aqui. E-mail. Valdo. Consegui aqui. Valdo. Chegou um e-mail. Open. Abrindo aqui. Perfeito, Josivaldo, tá aqui, chegou aqui para mim. Pronto, aqui eu já... É bom que vocês compartilhem com todos os documentos que compartilharem comigo, compartilhem, liberando a edição por mim, tá? Porque se vocês liberarem a edição, fica mais fácil de, quando for para corrigir, de repente, às vezes eu já corrijo direto, já fica o documento certinho, mas eu vou prioritariamente colocar como comentário para vocês aceitarem ou não o que eu tô sugerindo fazer, tá? Tem coisas que, se for erro, eu corrijo direto e boto comentário. Se for uma coisa eletiva, que vocês podem decidir ou não fazer, em função do entendimento que tiveram, né, e da ideia que tiveram, aí vocês aceitam ou não, acatam ou não a revisão que eu fiz, tá certo? Certo. Então, tá tudo certinho. Então, mais uma vez, para repetir aqui, todo mundo, né, que fizer um trabalho na próxima aula, na aula da próxima sexta-feira, certo? Vocês já começam com tudo compartilhado comigo antes da aula, para a gente não perder esse tempinho que a gente perdeu aqui, pelo menos uns 5 minutos de compartilhamento de documento, para facilitar aqui a minha correção. Tá certo? Aí agora sim, eu acho que
Antes, Mayara, alguém tem alguma dúvida em relação a qualquer procedimento, qualquer coisa de trabalho, da disciplina? Alguém tem alguma dúvida agora? Claro, essa pergunta é para quem está desde o começo. Quem entrou depois fica no final para tirar essas dúvidas, para evitar que eu precise repetir as coisas aqui. Só em relação à eventual reavaliação, mas eu vi que o senhor colocou um vídeo falando sobre os prazos e a reavaliação. Eu fiquei de assistir. Mas... certo. Na verdade, vocês vão ter duas. Eu vou reforçar isso porque é importante. Vocês têm duas chances de reavaliação, tá? É uma reavaliação continuada. Por exemplo, você que vai apresentar hoje, eu vou fazer a correção. Provavelmente vou dar a nota hoje da apresentação e da correção que eu vou fazer aqui. A nota que eu der, as observações que eu fizer, você que está apresentando hoje, vai ter até o dia 17 para incorporar as minhas correções e, eventualmente, aumentar a sua nota. Se ainda assim, lá no dia 17, a nota não for o que você quer e você quiser fazer uma prova de reavaliação. Tá certo? Aí a prova de reavaliação, claro, só pode ser uma, só pode escolher uma, a AB1 ou a AB2. Tá? E em todo caso, tanto a AB1 quanto a AB2, tudo que foi trabalho, o que vocês fizerem me entregar até o dia 17, eu já posso até melhorar a nota que estava, enfim, depende de vocês melhorarem o que já fizeram. E mesmo assim, tem ainda a chance de fazer uma prova de reavaliação da AB1 ou da AB2, se quiserem, me avisando isso depois de as notas do dia 17, que é uma terça-feira. Então, mesmo para a AB1, até o dia 17, ainda pode dar uma melhorada? Pode dar uma melhorada. Pode dar uma melhorada. É sempre assim, eu falei isso desde o começo. Todas as minhas matérias são assim. Porque eu aposto muito no processo de melhoria contínua. Às vezes a pessoa não conseguiu ter tempo de fazer, mas uma hora sobra um tempinho, ela vai lá e faz. Evidentemente que quem entregou no prazo termina com a nota maior, porque eu vou dar um desconto, evidentemente. Porque senão eu prejudico quem entregou no prazo. Em todo caso, eu também contabilizo a recuperação que a pessoa teve no meio do curso, se ela conseguir se recuperar e melhorar o trabalho. É bom para mim, é bom para a pessoa, enfim, deixar as coisas ajustadas. Tá bom, Josivaldo? Certinho. Então é isso, pessoal. Acho que agora a gente pode começar, né? Vocês podem compartilhar a tela. Tá certo? Vou compartilhar. Pronto. A dupla sou eu e Mayara. Eu vou começar falando, ela vai complementar. A nossa ideia de atividade de avaliação econômica do projeto é voltada para uma área de inovação, né? Que seria a implementação do BIM, que seria modelagem da informação da construção, no processo de construção de moradias de uso popular. Então, de antemão, o que a gente procurou analisar foi o custo de se construir uma moradia de uso popular, o custo de se implementar o BIM, né, e o lucro que se teria com essa implementação. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui nessa atividade. Então, inicialmente, os dados aqui sobre a parte de avaliação econômica, né, conforme orientação, a gente utilizou o ChatGPT aí para dar esse suporte na elaboração dos textos. Então, a gente fez aí uma breve introdução sobre esse estudo de avaliação econômica, que utiliza aí o método Monte Carlo para avaliar essa viabilidade de implementação do BIM, né, da sigla Building Information Modeling, nessa construção aí de moradias populares, visando melhorias, né, tanto na eficiência, na qualidade e custo dos projetos e da construção, né, para analisar aí essa aplicação no contexto especificamente das habitações populares. A descrição aí do projeto é justamente incorporar o BIM na construção dessas moradias populares, com o objetivo de otimizar os processos, reduzir custos e tempo de execução e também melhorar a qualidade dessas habitações. Então, aí uma abordagem também sobre a metodologia de Monte Carlo, né, a parte das simulações estocásticas, a gente acabou não trazendo aqui a planilha, né, dessa simulação aí. Mas a gente fez uma breve descrição, explicando meio que como é que funciona.
alguns aspectos técnicos aí dessa parte do BIM, né? O BIM é uma metodologia de trabalho, basicamente. Então, é onde a empresa vai adotar uma metodologia que visa integrar, colaborar, né? Vai ter modelos 3D e tudo mais, e vão buscar aí detectar interferências durante a fase de projeto ainda. Então, cada projeto, ao invés do fluxo atual, onde os projetos seriam feitos isoladamente por cada projetista, ele passa a ser feito numa plataforma colaborativa, com modelos 3D, onde vai permitir aí a detecção de interferências durante esse processo, visando o projeto chegar na obra muito mais execuível, né? Não sendo necessário a detecção das interferências na fase de obra, o que reduz bastante o custo o tempo aí de execução. O tempo de execução ele é melhorado, porque no fluxo atual a gente vai ter aí uma perda de tempo quando algo é identificado na obra, vai preparar a equipe, né, para que possa haver essa melhoria, sem contar a otimização aí no quantitativo de material, que vai reduzir também o custo aí, e com as perdas, que sempre há um percentual de perdas muito grandes no fluxo atual, com a compra de material e tudo mais. Então, como é dito aqui, né? Questão dos aspectos técnicos, questão da otimização, e os aspectos também econômicos, né? A redução do custo, a redução da eficiência. Como eu disse, a redução do custo está atrelada a essa questão, né, do tempo de obra, a redução de perdas, né? Então, visa também a questão da sustentabilidade econômica, que pode ser incorporada aí no processo do BIM. Então, aí a análise de viabilidade, né, usando o método Monte Carlo, demonstra que a implementação do BIM na construção de moradias é tecnicamente viável, mas isso é o que a gente vai mostrar aí no decorrer do trabalho. Então, o dado que a gente usou de referência é uma casa popular, né, e a gente usou alguns dados de algumas consultas, né, na internet que a gente fez. Essa, por exemplo, é uma planta, que é um modelo de habitação que é dado lá no site do CUB, de custo unitário básico. Aqui uma matéria de jornal que informa que o BIM ele promete uma economia de até 20% no custo da obra. Uma tabela também do CUB, que trata aí de algumas referências de moradia popular, que seria em relação ao tamanho, né, dessa moradia popular. E o custo também, tabela do CUB, sobre o custo aí de uma moradia popular por metro quadrado, né? Para a gente poder ter essas referências. Então, cada essa breve introdução, a Mayara vai dar o lance. Como mostrado, né, pelo Josivaldo, a gente precisou bastante para ter um dado mais concreto de porcentagem, de quanto seria mais econômico, do quanto seria gasto para implementar isso na empresa, considerando que empresas que constroem condomínios, vamos dizer assim, de baixo padrão, de casas de baixo padrão, são grandes empresas, né? São grandes construtoras. Então, o custo de implementação o custo de implementação do BIM nessas empresas não seria tão baixo. Então, foi isso que foi a questão do nosso estudo, se valeria realmente a pena. Então, considerando, né, a questão dos metros cúbicos de uma casa de baixo padrão, 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, sala, área do lavatório, enfim, da lavanderia, ficaria 58 metros quadrados. E com o dado da casa de R1, isso, seria 1.967,09 por metro quadrado, gastos na construção dessa casa. Infelizmente, a gente não conseguiu os dados para Alagoas, mas o lugar mais perto que a gente conseguiu foi o estado de Pernambuco. Então, a gente está utilizando esse dado apenas do estado de Pernambuco. Em relação a custo, no site do CUB não tem o relatório para Alagoas, então também não tinha para Sergipe, também era outro estado perto. A gente utilizou esse de Pernambuco. Isso. Então, ficou um custo de R$ 115.350,16 por casa, né?
A economia gerada com a adoção do BIM, cerca de 20% do valor total da casa, seria de R$ 23.070 por casa. Então, assim, por si só já é um valor absurdo de economia. E o custo final da casa ficaria R$ 92.280,16. E aí a gente tem que pensar quanto é que eu vou gastar para implementar o BIM na construtora, né? Uhum. Considerando empresas de pequeno e médio porte, estimamos o custo inicial da implementação do BIM em torno de R$ 100.000. Isso inclui a contratação de consultores especializados, análise de infraestrutura existente e planejamento estratégico. Mas a contratação da equipe, porque a gente pensou o seguinte: além de qualificar as pessoas que já estão na empresa para utilizar esse método, a gente pensou em contratar também uma equipe especializada, que no caso seria um gasto de R$ 400.000 a contratação. O treinamento para a qualificação ficaria em torno de R$ 30.000 e a aquisição de equipamentos, computadores, enfim, R$ 150.000. Aquisição de licença de softwares ficou R$ 300.000. E o total estimado de custo para a implementação ficaria no valor de R$ 880.000. Custo total. Só que, considerando que uma empresa, uma construtora, não vai estar fazendo apenas uma casa de pequeno porte, de baixo padrão, né? O nosso foco também é em condomínios de casa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, enfim, que são várias casas, 100 casas de um condomínio. Então, a gente teria aí, considerando, né? A gente pesquisou bastante e vimos que no ano agora, em 2023, o Estado divulgou que serão construídas 1.600 casas no estado de Alagoas, Minha Casa Minha Vida, entre Maceió e Marechal Deodoro. E nós pegamos o menor condomínio, que terá 168 casas no bairro do Antares, né, para ver se já compensava com o menor condomínio de casas de baixo padrão. Então, R$ 23.070 multiplicado por 168, que seria o número de casas, já deu R$ 3.875.760. No caso, esse daí seria o quanto iria economizar nessas 168 casas. Se a gente tirar daí, apenas desse condomínio, o custo total já da implementação do BIM, todo aquele custo de R$ 880.000, a gente vai ter aí um lucro de R$ 2.995.760, ou seja, muita coisa. E a conclusão da gente é que vai ser muito mais vantajoso, porque uma obra de R$ 20 milhões, a empresa está tendo aí um lucro de R$ 2.995.760. Na verdade, uma economia, né? De mais de R$ 2 milhões. E essa foi a nossa conclusão, que é economicamente viável. Uhum. Exato. Aí, só respondendo sobre a questão das fontes, a gente listou aqui, que são as fontes, eu só não adicionei aqui no documento, mas a gente separou aqui os materiais, tanto a parte do PUB, né, que lista aí os custos, a matéria que trata da economia, e a gente não teve, assim, não tem essa fórmula de cálculo. Foi pego uma estimativa com base nas matérias que a gente viu. Então, a gente não se aprofundou nesses cálculos para chegar nos 20%. A gente, para simplificar, adotamos um percentual já estudado. E aqui o trecho da matéria também do G1, que trata sobre a questão das moradias. Aí são 1.600 no total, entre Maceió e Marechal, mas em condomínios diferentes, né? Vai ter no Antares, aí vai ter uma quantidade em Marechal, uma quantidade em outro bairro, e a gente estimou que, assim, se tratando de uma empresa específica, né, que seria essa que adotou o BIM, ela vai construir um conjunto de casas. Então, a gente já deu essa simplificada, não supondo que ela iria construir as 1.600, mas um desses condomínios. Aí adotamos o menor de 1.668 para chegar nessa conclusão, né, que ela implantaria por um custo de 880 mil,
incorporaria o BIM nos processos dela com esse valor, construiria as casas e teria uma redução de custo aí estimado desse valor aqui, né? Uhum. A estimativa de custo de redução da construção é de quase 4 milhões, descontando o custo que ela vai ter de implantação, ela tem esse lucro total. Beleza, vamos lá. Terminaram? Sim. Pronto. Agora vamos para minhas observações aqui. Eu vou lá para o começo do artigo. Do artigo, eu acho que é melhor agora eu pegar a tela para poder colocar o documento, que aí eu percorro o documento, aí todo mundo vai ficar acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui? É importante que todo mundo fique atento aos comentários que eu vou fazer, tá? Tá aumentando ou tá diminuindo para vocês? Vocês conseguem enxergar bem aí? Eu posso, deixa eu ver se... Talvez quem teve que instalar veio pequeno. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho, é isso que eu tava pensando, exatamente. Peraí, deixa eu exibir. Tá dando pra ver, professor. Eu tô no celular e tá dando pra ver. Tá, de qualquer maneira, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Entrou mais, eu acho que aumenta. Foi, mas aumentou só pra mim. E agora? Agora foi? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Pronto. Então vamos lá. Eu vou passando aqui, ó. O que é que acontece? Vocês vão ter que detalhar um pouquinho mais o trabalho, tá? Eu vou começar aqui, eu vou seguir aqui uma sequência lógica, mas eu vou daqui a pouco, vou lá para o final, vou começar mostrando, assim, a pequena falha que tem no final, tá? É o seguinte, o tema é extremamente relevante que vocês escolheram, a apresentação, né, de vocês foi boa, só que vocês fizeram uma conta aqui, tudo que vocês apresentaram foi consistente, foi razoável, mas vocês fizeram uma conta para dizer que o projeto, que é importante usar, que é economicamente viável, que foi uma conta que envolveu apenas os valores absolutos. Tipo, soma despesa, um somatório das despesas, o que precisa colocar, o que precisa ter para utilizar o BIM, mas vocês não calcularam VPL, Payback, TIR, que são coisas que foram ensinadas na disciplina, né? Então, não é somente não ter a planilha. Vocês vão precisar fazer o seguinte, vocês inclusive listaram aqui. Eu falo durante o curso, durante todas as aulas, itens de CAPEX, itens de OPEX, tá? O que é CAPEX, o que é OPEX? Então, vocês colocaram aqui, vou dar um exemplo. Vocês colocaram aqui, ó. Custo de implementação do BIM, tá? Normalmente aqui, a maior parte das coisas aqui, pelo que eu estou entendendo, é de operação, contratação de pessoal para fazer a coisa acontecer. Em tese, a empresa que vai usar não vai comprar equipamento, não vai comprar nenhum CAPEX, vai fazer despesas de capital para implantar, tá? Então a empresa, quando ela vai fazer um serviço desse, ela pode terceirizar tudo ou ela pode internalizar uma parte. Somente esse estudo já é um estudo de viabilidade econômica. É melhor comprar equipamento, comprar software, comprar tudo, ou contratar um consultor que tenha tudo e entregue para a gente só o resultado. Então, essa é uma pergunta, né? Que, assim, um estudo de viabilidade econômica meio que mostra um pouco isso. Então, aí custo de implementação, contratação de equipe, tá? Aí contratação de equipe precisa de quê, né? Aqui tem, ó, contratação de uma equipe de BIM composta por gerentes, BIM, modeladores, coordenadores de BIM, estimando um custo anual de 400 mil para a equipe de BIM, considerando salários, benefícios e encargos. Então, assim, eu não estou exigindo aqui, nem vou exigir nada exato, mais aproximado, por exemplo, dá para fazer uma planilha com os salários médios dessas pessoas que estão aqui,
para explicar um pouco melhor de onde veio esses 400 mil. Tá? De onde veio os 100 mil. Para que tenha vocês possam defender um pouco melhor o que está posto aqui. Treinamento para qualificação, tá? Estimamos o custo inicial de treinamento, em ferramentas, metodologias e tal. Então, tudo, em tese, tudo caberia um detalhamento maior, tá? Mas em todo caso, assim, o trabalho está, como eu falei, é relevante e tudo mais, mas tem uns ajustes a fazer. Aquisição de equipamentos, veja, aquisição de equipamentos, pelo que está posto aqui, a própria empresa vai comprar, né? Vai comprar isso. Então, isso seria despesa de CAPEX, né? Por exemplo, o cara vai comprar isso. Vocês fizeram um estudo de caso para um condomínio de casa popular. O cara faz quantos ao longo de 10 anos? Ele faz quantos ao longo de 20 anos? Sei lá, tem que definir o tempo que vocês vão ter que, em tese, fazer um fluxo de caixa para, em 10 anos ele vai comprar um determinado equipamento, mas ele vai começar a ter uma receita gerada, um lucro, por causa do investimento que ele fez, que não é somente a análise do valor total dentro de um projeto só. Mas teria que, tipo, em tese, fazer uma estimativa de muito mais de um tempo maior, porque o cara que é empresário, o cara vai dizer assim, eu vou comprar esses equipamentos somente para esse projeto, né? Ou eu vou usar esses equipamentos em todos os projetos que a construtora for fazer nos próximos 5, 10 anos. Até o preço do equipamento que ele vai comprar, ele pode comprar um equipamento top de linha para durar 10 anos, e ele pode comprar um equipamento mais barato para resolver o problema ali, e ponto. Tá? Então, eu estou colocando alguns pontos que é parte de uma aula mesmo, de avaliação econômica de projeto, né? Aquisição de licença de software, a mesma coisa, esse custo aí, você está estimando também um custo anual. Assim, como eu sei que vocês já trabalham um pouco com BIM, por que vocês não listaram quais são os softwares, quanto é que custa o software, quanto é que custa esse software? Então, tipo fazer um detalhamentozinho um pouco maior de uma planilha. Veja que, em tese, vocês não precisariam nem fazer a planilha de Monte Carlo, mas se fizer, é muito melhor. Porque quais são os itens mais críticos? Aí pega o item mais crítico, coloca uma variação, um intervalo máximo e mínimo, exatamente como eu fiz no vídeo, a planilha que eu mostrei nos vídeos nas aulas passadas. E aí vocês conseguem fazer uma estimativa, montar um fluxo de caixa direitinho, fazer uma estimativa, porque aquela estimativa é como se fosse assim, Mayara, que isso que está aqui, esse levantamento que vocês fizeram, dá um valor, tem um valor absoluto aqui, em tese um lucro gerado para a empresa que adota o BIM, mas um projeto, um valor absoluto. Será que eu posso confiar num projeto, num valor absoluto, para todos os projetos, durante 5 anos, 10 anos? Então, para que eu tenha essa certeza, é para isso que a gente usa o método de Monte Carlo, usa o método estatístico. Para quê? Para fazer várias vezes a mesma conta de VPL, TIR e Payback. 10 mil casos, 20 mil casos, porque aí você tem uma análise estatística em cima de um dado de VPL, TIR e Payback. E não do valor absoluto, como vocês colocaram aqui. Entenderam? Sim, entendemos sim, professor. Pronto, então, assim, essa é uma pergunta, é um comentário, né, que eu acho que é importante para todo mundo, né, que mesmo que vocês não chegassem numa planilha de Monte Carlo, que seria o ideal, vocês poderiam chegar numa planilha mais descritiva em relação a esses itens, mostrando os valores, dando uma ideia para a gente que, 400 mil, para que a gente tenha, não é que a gente precise de valores exatos, mas a gente precisa confiar mais nos números. Aí uma informação que eu vou dar para vocês, né, até como eventualmente vocês vão fazer alguma consultoria depois em BIM, né? Vão vender consultoria para a empresa, tá? Vocês, acho que o Josivaldo eu sei que fez empreendedorismo comigo, a Mayara eu não lembro. Você fez, Mayara? Então... Isso, professor. Fez, né? Então, em tese, por exemplo, lá, se a gente fizesse
fosse montar uma empresa de consultoria, tem aquele canvas todo que tem atividades chaves, recursos chaves, para a gente montar a estrutura de custo e a fonte de receita. Aquilo ali, na verdade, gera uma planilha. Eu sempre digo, o canvas de proposta, o canvas de modelo de negócio gera uma planilha. A planilha precisa ser o mais detalhada possível para a gente ter mais confiança no dado. E eu vou falar um pouquinho agora da parte da venda de uma consultoria, vamos supor. Tá? Você e o Josivaldo abrem uma consultoria e vão numa consultora. Aí vocês vão chegar lá para vender a ideia para uma consultora. Ele vai fazer a pergunta, qual é o retorno que eu vou ter? Né? Aí vocês vão dizer assim, você vai dizer, eu vou ter um retorno de 20%. Você tá aqui, tem essa notícia que em média é 20%. Aí entra a pergunta que eu fiz lá embaixo. Qual é a pergunta? Esses 20% foram calculados com base em quê? Qual é a confiança que eu posso ter naquela fonte que está lá? Não é somente dizer a referência, não, isso aqui eu peguei daqui, não. Eu peguei daqui, mas dentro da matéria que o cara fez, escreveu, ele vai dizer lá, ele deve dizer que o que foi levado em consideração para chegar naquele 20%. Quais foram as condições estabelecidas para fazer aquela conta, tá? Então, vocês estão aqui nessa matéria, na verdade, a ideia, né, é para que vocês façam da forma mais precisa possível contas para evitar dúvidas em relação ao que você está querendo vender, tá? Porque a primeira coisa são os 20%. Aí depois vamos supor que você vai usar esses dados aqui para vender para a construtora. Aí, olha, tem esse, aí ele vai achar interessante, né? Olha, você vai ter um, de repente você chega lá e bota no slide e diz assim, para essa obra aí, você vai ter um lucro de, sei lá, você botou um valor aqui 19, cadê aqui? 19 milhões, não é isso? 19 milhões, né? Num condomínio grande. Então, ele vai dizer, não, mas espera isso tudo? Mas como é que eu vou ter isso tudo? Né? Aí você vai dizer, as despesas que a gente considerou foram essas aqui. Ele pode pedir para vocês detalharem, que é o que eu estou pedindo, né? Estou fazendo um papel aqui de um eventual contratante de vocês. Um papel de advogado do diabo para poder ensinar vocês, como é que tá aqui, não estou confiando muito nessa resposta, né? Para vocês detalharem mais, porque vocês, é o que eu sempre falo, né? O Valmir sempre fala isso, assim, também, como a gente é engenheiro, aonde a gente sentar, o pessoal espera da gente número e explicação sobre os números. Porque, tipo assim, chegar uma pessoa na internet e botar uma notícia assim, olha, se você me contratar, você vai ter, isso aqui vai ter um lucro de 30% e 40%. Assim, não é uma frase somente. É uma frase e um demonstrativo mostrando que os números que vocês têm são absolutamente confiáveis e que se vocês forem contratados, vocês vão gerar uma receita maior para a empresa. Então, esses são os pontos. Eu vou, né, eu vou, aqui é onde eu botei essa pergunta-chave, eu vou colocar eu vou anotar os pontos aqui, eu não vou fazer isso agora porque tem ainda a Carla e o Felipe para apresentar, tá certo? Mas eu vou colocar uma série de outras sugestões além da que eu falei, para que vocês possam avançar mais um pouco. Antes de passar para a Carla, eu quero também dar um outro recado para vocês, que é o seguinte, e eu vou orientar vocês a fazerem o que eu vou fazer agora aqui no caso específico de vocês, tá? Durante as aulas, eu acho que nessa disciplina aqui eu também fiz isso. Eu fiz isso numa banca de TCC, que eu participei essa semana. Que é o quê? Além dos números que você pode mostrar para dar uma confiabilidade maior, você pode partir de estudos anteriores que foram feitos para sustentar, para ajudar o seu trabalho ou para sustentar o que você está falando, além das tabelas. Tá? Por exemplo, eu usei a ferramenta, eu estou usando sempre o ChatGPT, como o Josival falou aqui,
o Perplexity, que eu acho que eu usei aqui, eu cheguei a usar aqui nessa turma também, eu usei nas 3 turmas. Por exemplo, eu vou perguntar lá agora no Perplexity aqui, quais são os artigos científicos, é a pergunta-chave, quais são os artigos científicos que tratam do impacto econômico do BIM na construção civil. Ponto. Aí ele vai falar lá uma série de coisas, vocês vão pegar uma série de referências. Tá? Lá, de repente, vai vir, no meio desses artigos, alguém que já fez um estudo de viabilidade técnica e econômica da aplicação do BIM dentro de uma construção. Aí pode ser uma construção de pequeno porte, pode ser uma construção de um porte maior, de médio porte. Aí vocês vão pegar uma dessas e vão utilizar e vão adaptar ao que vocês acharam que valia a pena, que era a casa popular. Então, é por isso, assim, eu tenho orientado isso também, todos os alunos, porque antes de, sair fazendo um TCC, ou de sair sem pesquisar direito, sem se respaldar direito, na hora de fazer uma apresentação, você pode já começar ganhando quando você mostrar o jeito que você fez a pesquisa. Certo? Porque assim como eu, né, que eu faço isso na hora da banca, por exemplo, né? A pessoa fala alguma coisa, eu tô aqui, aí eu vou procurar, aí eu encontro uma coisa que a pessoa que está apresentando não encontrou. Certo? Então é por isso que é muito importante fazer uma pesquisa antes, né, do processo. Eu vou mostrar aqui, tá? Vou fazer esse teste agora aqui. Eu vou lá pro Perplex, tá? Eu vou fazer uma pergunta só, mas vocês podem fazer várias, tá? Detalhadas, vocês podem depois estender para casa popular, né? Vamos lá. Vou perguntar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela agora? É porque eu estou compartilhando outra tela agora. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Ou então eu fecho essa... Eu parei de compartilhar já uma tela, né? Deixa eu compartilhar outra agora. Vou compartilhar essa aqui. Janela. Vou pegar aqui o Perplexity. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Vou fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu fiz, né? Quais são os artigos científicos que tratam do impacto econômico gerado pelo uso do BIM na construção civil, tá? Observe, essa pergunta, assim, na construção civil, essa pergunta, ela é genérica, mas ela tem uma especificidade aqui que eu já peguei do trabalho de vocês, né? Que é o quê? É BIM, é impacto econômico e é construção civil. Só que construção civil pode ser uma construção civil de uma ponte, de um viaduto, de uma estrutura, de um condomínio predial, altos, de grandes prédios, de grande porte, pode ser de casas, e para cada um desses casos, com certeza os impactos são diferentes. Só que eu vou fazer somente esse geral, para vocês se inspirarem, e depois vocês continuarem a pesquisa tanto mais específico vocês forem que cole com o processo de vocês, fica melhor, né? Então, veja, todos esses trabalhos que eu acabo fazendo, né, com vocês, tanto aqui nessa disciplina, quanto em administração, quanto em inovação e empreendedorismo, eles rapidamente podem se transformar num TCC com o orientador que você tiver, tá? Por quê? A mesma técnica que eu oriento meus alunos a fazer um TCC, fazer uma tese de mestrado, fazer um doutorado, eu oriento vocês a fazer um trabalho aqui na disciplina, tá? Então, não é somente uma disciplina assim, qualquer, não. Eu tenho agregado muito valor, né, para que vocês possam levar essas coisas para os TCCs. Então, tá aparecendo muito TCC com dashboard, gente usando ferramenta de gestão, que são as coisas que eu estou colocando aqui na disciplina, né, e que muitas vezes vocês estão vendo também no estágio, empresa que vocês estão vendo fora, vocês juntam um bocado de coisa e chegam lá, né. Então, aqui, ó, eu não sei se todo mundo já tinha assistido uma aula minha falando sobre o Perplexity, eu não sei se eu tinha nem mostrado aqui nessa turma. Mas, ó, quais são os artigos? Aí o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele mostrou aqui as fontes, tá?
Aqui embaixo ele está dando uma resposta. Só que a resposta dele, diferentemente do ChatGPT, é uma resposta mais assertiva um pouquinho. Inclusive ele diz de qual foi a fonte que ele tirou. Tá? Aqui, ó. Impacto do BIM na construção civil. Estudo bibliográfico. Tá? Provavelmente é mais geral, é 2021. Se eu clicar aqui, vocês estão vendo agora, eu estou na mesma tela do Perplexity. É porque eu compartilhei a janela, não compartilhei a tela. Eu vou mostrar, eu vou mandar para vocês aqui. Aí vocês abrem aí onde vocês estiverem. Cadê? Deixa eu achar o nosso chat aqui de novo. Ó, esse link foi o link que veio, tá? Esse link que tá aí, ó. Vocês podem entrar, tá no chat aqui. Núcleo do reconhecimento, tá aqui, ó. Isso é um artigo, tá? É um artigo provavelmente genérico, né? Vamos pegar o outro, ó. Aqui, o que é que tem o outro? Deixa eu pegar aqui o outro. Eu tô botando os links das referências que vocês estão vendo aí, tá? Que eu não vou trocar essa tela agora não para não perder tempo. Voltando lá para o Perplexity aqui, ó. Impactos da metodologia BIM no planejamento e gerenciamento de mercados de AEC. Aí tem aqui, escrito um texto, aqui está o artigo. Ó, aí o artigo veio de novo aqui. São artigos que estão abertos, inclusive, né? O acesso está aberto. Vai de novo esse artigo. Como eu sei que tem muita gente, o assunto importa para todo mundo, eu estou colocando os links todos dos artigos dentro da nossa mensagem aqui. E também vai para o mapa mental, vai para o Trello, tudo que eu trato nas aulas acaba indo para essas outras ferramentas, tá? Deixa eu vir aqui, de novo. Todos os outros trabalhos devem fazer isso, tá? Por quê? Porque adianta, né? Ó, eficiência da plataforma BIM na construção civil. Este artigo menciona muitos países que adotaram processo das tecnologias BIM. Eu vou pegar todos aqui, como eu comecei a fazer isso. Observe que tudo que eu estou fazendo aqui já ajuda, já incrementa aí o trabalho de vocês, né? Cadê aqui? Deixa eu voltar para cá. Eu peguei os artigos, mas assim, melhor do que eu ficar passando os artigos, sabe o que é? É eu copiar a pergunta. Deixa eu copiar a pergunta aqui para vocês. Porque todos podem fazer a pergunta, até agora, durante aqui a própria aula, né? As perguntas relacionadas ao trabalho de vocês e já começar a pegar alguns artigos, tá? Ó, botei a pergunta lá, tá? Mas eu vou mostrar aqui para fechar aqui essa parte do Perplexity, a gente passar para outro grupo. Esses artigos fornecem uma visão abrangente do uso do BIM, tá? Aí você pode, essa parte aqui é mais legal aqui, ó. Ele coloca algumas perguntas, talvez até melhores do que a que eu fiz, com base no que ele desconfia que eu estou querendo, tá? Ó, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas na implementação do BIM na construção civil? Veja que coisa importante correlacionada ao que vocês disseram e ao que eu disse também. Ó. Aí eu clico na pergunta, aí ele faz a pergunta, e aí ele responde, tá? Aqui, e ele diz as fontes. Todos esses artigos que estão aqui são fontes das quais ele tirou essa informação aqui de resistência à mudança, entendeu? Então é assim, é diferente eu chegar assim e dizer, ó, pessoal, chegar na empresa que eu trabalho e dizer assim, ó, tem muita resistência à mudança aqui, ninguém quer mudar nada, porque é muito mais fácil você mostrar que já existem trabalhos feitos que tem um estudo mostrando que a resistência à mudança ela é um fato, independente de ser aqui na empresa, de ser da pessoa A, B ou C, mas é um fato real, concreto e estudado que está no artigo, por exemplo. Ó, falta de padronização em normas, falta de capacidade adequada, incompatibilidade com parceiros, falta de cultura da inovação, segurança dos dados, falta de biblioteca completa de produtos. Evidentemente que tudo isso aqui, de alguma forma, vai gerar um impacto econômico no projeto, na empresa, mas de qualquer maneira já tem mais dados aqui. Quais são as vantagens? Então eu vou parar porque vocês já entenderam aqui o ciclo, né? É um ciclo de perguntas e respostas e referências que vocês vão encontrando. E vocês podem procurar, né? Eu vou fazer a última procura aqui. Fazer uma pergunta um pouco mais direta aqui dentro desse contexto. Ó. Existe algum artigo, eu não vou colocar científico dessa vez, porque ele pode pegar de blog, qualquer coisa. Algum artigo que mostra um estudo de viabilidade técnica e econômica. Técnica, eu vou tirar o técnica, vou botar só econômica
aplicada a Tá aparecendo arquivo 2 vezes, professor. construção civil. Tá, vou tirar. Construção civil. Ó, artigo, tirei. Construção civil. Foi. Eu poderia ser mais específico, tá? Mais smart, né? Como eu sempre falo. Mas, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Tá demorando aqui. Então, veja, qualquer trabalho, você pode começar com essa busca pelo conteúdo científico que existe, depois um outro conteúdo, e se vocês fizerem isso, vocês mostram que, ó, a ciência está dizendo, aqui a gente pegou alguns artigos de aplicação, e a gente ainda fez essa tabela de planilha aqui, essa planilha que tá assim detalhada. Desse jeito, vocês vendem consultoria, porque assim, é incontestável, vamos dizer assim, a importância do BIM, né? E o impacto que um BIM tem. Qualquer pessoa que já trabalhou na obra, já trabalhou em obra, sabe da questão de interferência de projeto, de você precisar parar uma obra porque os projetos não estão batendo um com o outro. Isso em tese é evidente. Só que se fosse fácil implantar o BIM, todo mundo já tinha implantado. E, no entanto, é uma resistência. Por quê? Porque existem muitas tecnologias, precisa de capacitação de mão de obra, não existe a capacitação direito. É um mundo, o BIM, assim, é um mundo de oportunidade, tá? Porque realmente pouca gente está usando. Aqui, ó. Estudo de viabilidade econômica de um edifício na cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul. Deve ser um TCC, ó. Tem cara de um TCC, ó. Cadê aqui? Vamos lá, eu vou dar uma passada bem rapidinho aqui nesse trabalho. Lista de siglas. Ó, vamos ver o índice aqui, ó. Introdução, revisão bibliográfica, ó, custos diretos, fluxo de caixa, tá vendo? Ó, TMA, VPL, TIR, payback, tudo que eu ensinei. Só que ele deve ter calculado. Ah, professor, mas a gente não está fazendo TCC, é verdade. Mas assim, pode ser mais simples. Mas a planilha você pode montar. Assim, até inspirado nisso aqui. Ó, metodologia, o estudo de caso, enfim, vamos lá. Introdução, justificativa, delimitação do trabalho. Vou passar aqui, revisão bibliográfica. Ó, aí aqui apareceu a planilha do CUB, inclusive, que você mostrou, o CUB Rio Grande do Sul. Então, olhar isso aqui, como é que esse cara fez isso? Ah, então, vocês podem trazer, inclusive, né, colocar no trabalho informações que vocês extraíram daqui. Ó, benefício de despesas indiretas. Olha, ele fazendo uma continha aqui mais específica. Fluxo de caixa, análise de investimento, TMA, VPL, a fórmula que eu mostrei para vocês. Taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno, tempo de recuperação de capital, payback, ó, o índice de lucratividade, a metodologia. Aí é que ele está mostrando o método, como é que ele fez o trabalho, estudo de caso. Aí pegou um caso, ó. Tá vendo aí? Aí tá aqui, ó. O terreno será executado em empreendimento, foi avaliado 200 mil, no mês de março de 2016, possui uma área de 643,51. Aqui, ó. Perspectiva do empreendimento, quadro de áreas, enfim. Foi pegando as informações. Eu já orientei trabalho de TCC desse tipo muito parecido com esse, tá? Muito parecido, assim, de pelo menos 2. Um em engenharia de petróleo e outro em construção civil mesmo. Era uma questão aplicada a escolas. A construtora fazia construção e reforma de escolas públicas. Aí a gente fez o trabalho nesse sentido. Aqui, ó. Cronograma físico. Aqui em algum momento vai aparecer um fluxo de caixa, simulação 1. Ó. Fluxo de caixa, venda, receita, fluxo de caixa descontado. Isso aqui é muito parecido com a planilha que eu mostrei para vocês. Aquela planilha, ela é um template, assim, pode ser usada para qualquer outra coisa. Então, aqui ó, tem muitos casos, ó, 24 casos, ele pegou só simulação 2. Ele deve ter feito uma coisa mais simples do que aquela planilha que eu apresentei para vocês, simulação 5. Tá? Aí ele faz a variação dos parâmetros, né, aquela análise de sensibilidade que eu falo, para depois chegar numa conclusão aqui que ele vai chegar. Tá? Simulação 10, tá? Variação VPL, ó.
variação VPL, TIR, payback, certo? Então, conclusão aqui. Então é isso. Assim, eu queria mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu voltar lá para nossa tela, né? Vou parar o compartilhamento e voltar. Mas somente a partir dessa pesquisa, vocês já podem trazer muita coisa, tá? Tem pouquinho tempo, mas vocês já trabalham com BIM há mais tempo que eu sei. E com essa orientação que eu dei aqui, vocês podem, não dá, né, como eu falei, não é para fazer, não é para ter o trabalho todo do mundo, não, até porque vocês estão com outras coisas para fazer, mas dá para qualificar ainda mais até o dia 17, né, do mês, de outubro, até o último dia. Mas se fizerem, conseguirem terminar antes, me avisa, mas vocês vão ter muita chance de melhorar, e a evolução aqui não é somente pelo trabalho e pela nota daqui, é pelo trabalho que vocês vão fazer fora, pelo que vocês podem fazer de TCC, enfim. Beleza? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Querem comentar alguma coisa? O resto da turma também pode falar, comentar alguma coisa? Ou podemos passar agora para... No geral, é realmente isso. Dá para se fazer um aprofundamento vasto. Aí a gente deu uma limitada por conta do tempo da atividade, mas aí até o dia 17 a gente vai dar uma explorada maior para dar uma melhorada. Isso. Beleza. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer o que eu combinei, tá? Eu vou olhar aqui, vou colocar as perguntas lá no... Tudo que eu fiz aqui eu vou copiar e colar lá no trabalho de vocês, para facilitar a continuidade, tá? E também vou dar uma nota e vocês depois, o que vocês forem fazendo, recupera, tá? Não precisa mais me apresentar não, tá? A menos que queiram. Certo? Pronto, podemos seguir. Carla e Felipe. Podemos, então? Podemos. Beleza, deixa eu pegar aqui agora, voltar aqui, pegar o material de vocês aqui. Certo. A gente vai iniciar pelos slides, aí depois a gente passa para planilha. Mas... Tá. Professor, a sua tela ainda está compartilhando? Deixa eu parar aqui. Parei. Dá para ver? Sim. Felipe, você quer iniciar ou posso começar? Eu posso começar. Como a Carlos já disse no chat, bom dia primeiramente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação econômica e análise das melhores localidades para a implementação de hidrogênio verde em países do G20 e do norte da África. Aqui a gente fez no decorrer dessa apresentação e vai destacar os seguintes pontos. Primeiramente, análise de viabilidade da melhor localização, discutindo as principais barreiras e desafios enfrentados na implementação de hidrogênio verde, como a infraestrutura de distribuição limitada e as tecnologias em desenvolvimento. A gente vai propor estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a colaboração com especialistas e instituições de pesquisa. Análise de breakdown de custo de produção de hidrogênio verde, realizando também uma avaliação detalhada dos aspectos financeiros, considerando os custos iniciais de retorno do investimento e também possíveis fontes de financiamento disponíveis para esse projeto. Também destacamos o potencial de lucratividade a longo prazo e a diversificação da matriz energética, onde em seguida a gente vai ver as oportunidades de mercado para energia renovável já existentes, onde vamos apresentar as crescentes demandas por fonte de energia limpa, destacando os 40 países que mais utilizam energias renováveis, segundo o Renewable Energy Country Attractivity Index, que é o RECAI, no caso de atratividade do país em relação às energias renováveis, que foi feita uma pesquisa no ano de 2023, algo atual, bem atual. Pode passar, Carla. A gente vai fazer também uma seleção dos 4 países que foi baseado nos critérios elencados na primeira triagem, disponibilidade dos recursos renováveis, do custo de eletricidade, infraestrutura energética, política e incentivo governamental, localização geográfica, estabilidade econômica e a política do país. Em sequência, passou por mais filtros de cálculos do LCOH e uma análise
qualitativa dos países calculados, para assim serem definidos países, que no caso a gente conseguiu chegar à finalidade da Arábia Saudita, Austrália, Índia e Marrocos. Em seguida, a gente também elencou quais os riscos envolvidos para cada uma das localizações escolhidas. A análise de riscos identificou também os fatores críticos, como a instabilidade sísmica, conflitos locais, disponibilidade de água, que também podem afetar essa escolha da localização da planta a ser desenvolvida, onde a gente pode considerar esses riscos e selecionar os países finalistas, e excluindo alguns devido às preocupações específicas que você tem. Onde, em resumo, a gente vai apresentar esses benefícios ambientais com uma pesquisa robusta em diferentes bancos de dados, com a viabilidade econômica e a oportunidade de mercado associada à implementação de hidrogênio verde. São recomendadas empresas que avaliam a adoção dessa tecnologia inovadora e levam em consideração as estratégias e sugestões apresentadas durante toda a pesquisa, onde estamos confiantes de que a implementação de uma usina de hidrogênio verde pode fortalecer a liderança e a sustentabilidade ambiental, além de abrir caminhos para um futuro de energia limpa e renovável. Com isso, inicialmente a gente olhou os fatores a serem considerados no projeto, sendo eles recursos renováveis, custo de eletricidade, infraestrutura energética, políticas de incentivo, localização geográfica e estabilidade econômica e política, onde para os recursos renováveis é importante a mudança desses recursos, que desempenham um papel crítico na viabilidade da produção de hidrogênio verde. Além disso, o potencial de geração de energia renovável em uma região específica é o indicador-chave da viabilidade desse projeto, onde países com alto nível de radiação solar e ventos consistentes possuem uma vantagem competitiva em relação a esse projeto. Em seguida, o custo da eletricidade local é um dos principais determinantes da rentabilidade, pois países com custo elétrico mais baixo têm a capacidade de produzir hidrogênio verde de forma mais eficiente, onde resulta em custos de produção reduzidos. Políticas de subsídios podem ser também um fator diferencial para esse projeto. Dentro da infraestrutura elétrica, é essencial para que a integração seja bem-sucedida em uma planta, a rede elétrica, onde é através do desenvolvimento de redes de transmissão e distribuição eficiente e capacidade de transporte para a movimentação de hidrogênio até o mercado. Dentro das políticas de incentivo, o ambiente regulatório e as políticas governamentais desempenham também um papel significativo, pois na determinação da localização ideal, pois os incentivos financeiros existentes das metas renováveis, claras e regulamentações, tornam esses produtos assim, mais atrativos para ser comercializado. Dentro da localização, desempenha também um papel crucial na eficiência da distribuição desse hidrogênio produzido. E dentro da estabilidade econômica e política, é essencial garantir também um investimento seguro a longo prazo, que seja desenvolvido. Dentro do breakdown do LCOH, a determinação precisa do custo desenvolvido na produção de hidrogênio verde é essencial para avaliar a viabilidade econômica de qualquer empreendimento, onde nossa análise adota uma abordagem abrangente com destaque para o LCOH, que é o Levelized Cost of Hydrogen, que considera todos os custos ao longo da vida útil da planta de produção, que são os principais componentes do breakdown de custos serão o custo de eletricidade, o CAPEX e o OPEX. Onde o custo de eletricidade ele depende tanto dos preços médios da eletricidade no país a ser produzido, onde essas tarifas específicas de eletricidade para o processo da eletrólise, que é o processo para a obtenção do hidrogênio verde. Reduzir os custos de eletricidade é fundamental para melhorar a competitividade do hidrogênio verde. Para o CAPEX da planta, os investimentos iniciais na instalação da planta de eletrólise constituem uma parte significativa nos custos totais, onde esses custos incluem a aquisição e instalação de equipamentos de eletrólise, estruturas, sistemas de controle e segurança, assim como outros pontos. Já para o OPEX, os custos operacionais da planta de hidrogênio verde incluem despesas como a manutenção, operações, o seguro e a mão de obra em si. Os custos também temos custos de compressão, custos de armazenamento, peso de conversão e eficiência do processo, política de incentivo e subsídio e o custo de financiamento. Para o custo de compressão, a gente tem que produzir. Na produção precisa ser comprimido para ser armazenado e transportado, onde gera um custo de compressão que varia dependendo da tecnologia utilizada e a pressão de armazenamento necessária para esse armazenamento.
dentro dos custos de armazenamento, a gente é crítico para atender a uma demanda variável, onde esses custos incluem tanques de armazenamento ou outras tecnologias de armazenamento, como baterias de hidrogênio. Dentro das perdas de conversão, é importante considerar também que nessa conversão para o armazenamento sempre há uma perda durante esse processo de eletrólise, como também, pois a gente não apresenta uma eficiência geral do sistema de 100%. Dentro das políticas de incentivo, dentro de alguns países, políticas governamentais podem fornecer incentivos financeiros, subsídios ou benefícios fiscais que reduzem o custo para a produção de hidrogênio verde. Para o custo de captação dos financeiros, como empréstimos ou financiamento do projeto, também podem impactar no LCOH, como as taxas de juros mais altas podem aumentar esse custo gerais do projeto a ser selecionado. Em resumo, nossa análise ela abrange todos esses elementos para qual é o LCOH, que é uma métrica-chave para determinar a viabilidade econômica da produção de hidrogênio verde. Dentro disso, como eu citei anteriormente, os países mais competitivos para a produção de energia elétrica renovável foi nomeado em cima do RECAI, que seria o Renewable Energy Culture Effective Index, que foi esse dado é de 2023, onde os países que têm esse maior índice de energia elétrica renovável são, em sequência, Estados Unidos, Alemanha, China, Reino Unido, seguido desses outros países que são apresentados no gráfico, França, Índia, Austrália e assim sucessivamente. Com isso, vou passar para a gente pode também elencar os melhores 4 países, de acordo com o que foi dito, e, de acordo com ele, comparar o quanto esses fatores de avaliação são viáveis ou não. Onde a gente tem, inicialmente, a Arábia Saudita, com recursos renováveis de vasta extensão. O deserto oferece um grande potencial para a geração de energia solar, com altos níveis de radiação solar. Além disso, na região, eles experimentam ventos consistentes. Em áreas costeiras, o que pode ser aproveitado para energia eólica, ou seja, energias paralelas para o não uso do hidrogênio verde. O custo de eletricidade, que historicamente teve um custo bem baixo devido à abundância de petróleo e gás natural. No entanto, o governo saudita sempre busca diversificar sua matriz energética e promover fontes renováveis para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Infraestrutura energética, onde o país possui uma infraestrutura de energia bem desenvolvida, incluindo uma rede elétrica robusta no setor de petróleo e gás maduro. Políticas de incentivos, onde o trabalho para desenvolver as políticas de regulamentação para promover energia renovável, inclui a criação de um mercado de energia renovável. No entanto, ainda depende muito das receitas do petróleo, que pode precisar de um incentivo adicional para conseguir atrair investimentos no hidrogênio verde, por exemplo, ou outras energias renováveis. A localização geográfica está estrategicamente localizada entre a Europa e o Oriente Médio, o que o torna uma opção atraente para a exportação de hidrogênio verde para mercados europeus, por exemplo. E a estabilidade econômica e política, o país é geralmente estável em termos políticos, mas sua economia depende fortemente das receitas de petróleo, o que pode criar uma certa volatilidade no mercado. Um ponto que é importante também acrescentar que a partir daqui são os resultados que a gente obteve pelos cálculos, análises e alguns outros que a gente conseguiu. Então, já são os países que a gente considera tanto pela possibilidade de exportação, quanto por alguns pontos específicos. De tipo, algum país a gente eliminou por política pública ou por estar com alguma dificuldade de estar passando por uma guerra civil, por algumas considerações. Tu quer continuar ou posso continuar aqui? Vou falar só dos países que você também falando um pouco da tabela. Na Índia, por exemplo, agora os seguintes, Índia e Marrocos. Na Índia, a gente tem recursos em relação aos recursos renováveis, ainda tem um amplo recurso renovável empregado, por exemplo, em energia solar e eólica, em várias partes do país, onde são regiões como Rajasthan e Gujarat, que tem alto nível de radiação solar. O custo de energia no local ele varia, mas em algumas regiões a eletricidade é relativamente acessível. O governo indiano tem implementos de políticas para promover energia renovável e tornar o custo mais competitivo. A infraestrutura da Índia ela está investindo na expansão de sua infraestrutura de energia, incluindo rede de transmissão e distribuição para acomodar fontes renováveis. Dentro das políticas, ela oferece diversos incentivos e políticas favoráveis às energias renováveis, como as tarifas, a compra
as tarifas de compras vantajosas e as metas renováveis ambiciosas. Dentro da localização, ela está geograficamente bem posicionada para exportar também para a Europa e outras regiões, facilitando também a sua distribuição do hidrogênio verde, caso seja implementado na sua região. Estabilidade econômica e política, onde é uma democracia estável, embora tenha desafios econômicos a serem enfrentados. No Marrocos, já que o Marrocos possui um excelente potencial para energia solar, devido também ao seu clima ensolarado, e ventos favoráveis em algumas regiões do seu país. O custo da eletricidade, por exemplo, pode variar, mas no Marrocos tem buscar também expandir as fontes de energias renováveis para tornar a eletricidade um pouco mais acessível. Infraestrutura energética, onde ele tem investimentos em infraestrutura para apoiar projetos também de energia renovável, como a construção de usinas solares. Dentro das políticas de incentivo, ele tem políticas de incentivo para energias limpas, incluindo também metas renováveis e sócios para ter investimentos estrangeiros. Dentro da localização, ele tem uma localidade estratégica para exportação também para a Europa, especialmente para países vizinhos do continente europeu. Dentro da sua estabilidade econômica, é considerado relativamente bem estável, pois, em comparação com alguns outros países vizinhos, tanto em termos políticos quanto econômicos, tem uma grande estabilidade. Um ponto também é que, além do custo, uma coisa importante é a questão do clima e a região, porque se for um clima muito frio, impossibilita um pouco a questão da implementação. Acho que agora seria o último, que seria a Austrália, que seria o quarto país, que em relação aos seus recursos renováveis, ela oferece também um amplo acesso a recursos renováveis, pois também apresenta uma fonte abundante de radiação solar e de vento. O custo da eletricidade dentro do país apresenta também preços competitivos, especialmente em áreas com recursos renováveis abundantes, onde a infraestrutura energética do país possui uma boa estabilidade em muitas regiões, embora a distância geográfica possa ser um desafio, por estar um pouquinho mais isolada, mundialmente falando. A política de incentivo, a Austrália oferece vários incentivos para projetos de energia renovável, com o certificado de energia renovável RSC, e a localização geográfica já apresenta empecilhos, como eu disse, em relação à Europa, por exemplo, pois está geograficamente isolado. Estabilidade econômica e política, a Austrália também possui estabilidade política e econômica, uma boa estabilidade. Quer começar, Carlos, falando também dos riscos? Ou... Eu posso falar aqui, eu posso falar mais na planilha. Os riscos a gente fez uma resumida, deu uma analisada em um pouco do contexto histórico, do contexto atual dos países, e a gente pediu ajuda também no ChatGPT para dar uma análise. A gente percebeu que na Austrália a presença de secas e incêndios florestais podem afetar a produção, porque ele pode prejudicar os equipamentos pela questão das queimadas, que é algo já presente atualmente. Embora a Austrália continue sendo parte do Commonwealth, que é as comunidades de nação lideradas pelo Reino Unido, o futuro papel da monarquia britânica tem sido uma questão a debate, então uma questão política, um ponto de risco na Austrália. Entre os desafios a longo prazo que afeta também é o envelhecimento da população, que é a questão da falta de mão de obra especializada, a pressão sobre a infraestrutura do país, que ele é um pouco desenvolvido, e preocupações ambientalistas quanto às mudanças climáticas. Na Índia, ele tem um problema de terremotos muito fortes, que podem causar danos na estrutura da planta, e a comparação do tamanho do país, os terremotos podem ocorrer raramente, mas ainda é uma possibilidade. Porém, existem os conflitos étnicos em algumas partes do país, que também pode gerar um problema, e regiões com escassez de água, pois a produção de hidrogênio requer uma quantidade abundante de água. E um novo estudo também, o calor extremo pode ser uma ameaça à segurança energética. No Marrocos, existem também o problema da escassez de água, que é um desafio, e conflitos territoriais. Além disso, o sistema político ser centrado na monarquia também pode ser um risco, além de ser conhecida pelas condições climáticas muito extremas que podem ocorrer prejuízos ao desempenho do equipamento ou até mesmo da planta. Já na Arábia Saudita, por ser um país membro da OPEP, que são a Organização de Países Exportadores de Petróleo, possui uma grande dependência na sua matriz.
Mas com base nos estudos e algumas fontes que a gente viu, a Arábia Saudita é um país que pretende expandir a questão de energias renováveis para implementar na sua questão de exploração do petróleo. Eu achei isso bem interessante. Além de possuir escassez de água, que já é um dos problemas para a questão do petróleo, ele tem uma questão geopolítica muito volátil, que pode ter uma passiva interferência do Estado, além de ter um fator de segurança da estabilidade nas instalações, e também é conhecida pelas suas condições climáticas muito extremas. Essas foram as fontes que a gente utilizou. A gente tanto utilizou o ChatGPT para pegar algumas informações para ajudar a gente na nossa análise, como pegou algumas fontes internacionais de agências de energia, como o IEA, o IRENA, o BFNF e o Banco Mundial. Agora, passando um pouco para a planilha, a gente começa com as avaliações que a gente teve. Que a primeira parte são os parâmetros, de 1 a 5, em relação aos tópicos que a gente citou, que é recursos renováveis, custo de eletricidade, infraestrutura, políticas sensitivas, localização geográfica e estabilidade econômica e política. Cada tópico ele é dividido em alguns para ajudar na contabilidade, 2 pontos para ver qual, para justamente nesses parâmetros quantitativos, para a gente entender qual pode ser mais viável. Aí, cada parâmetro, a gente tem uma nota de 5 a 1, com base em alguns critérios. Tipo, em abundância de recursos renováveis, a gente dá 5 para um país que ele é bem abundante ou escasso desses recursos. Então, a gente vai analisando e tem uma média de cada um dos parâmetros, com base numa analisação do país e tendo uma ajuda do ChatGPT para realmente ter certeza se as notas são condizentes e com base nas fontes que a gente mostrou na apresentação. Aí, com o resumo dos fatores, a gente colocou um peso 3 nas mais relevantes para ter uma noção de quais vão ser os top 6 países. E assim a gente conseguiu países como Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Índia e Marrocos e Reino Unido. A gente teve uma base também, além de para passar por 6, tanto quanto a nota, quanto alguns fatores, de, tipo, clima muito extremo, que não daria para aplicação, ou outros fatores. Aí a gente passou para o breakdown dos 6 países, que ficou como a Índia, Arábia Saudita, China, Austrália, Canadá e Marrocos. Os Estados Unidos estavam apresentando um valor muito, muito bom nos resumos dos fatores, mas a gente resolveu não considerar e calcular o breakdown mais profundamente dele, porque a gente saberia que ele tem um valor muito... a viabilidade dele econômica não é favorável. Então, com essa análise, a gente teve uma noção maior de valores e identificou, porque com base no LCH a gente vê o custo total de vida útil e com base no hidrogênio produzido. E por ser uma métrica bem útil, a gente consegue ter um parâmetro quantitativo bem de viabilidade econômica. E, por último, a gente fez a questão da matriz de risco, que a gente elencou os riscos e mostrou uma pontuação para qual é o que pode causar maior impacto ou ter a maior probabilidade. Então, foi basicamente isso que a gente fez na planilha e passou para a apresentação. Muito bom, parabéns. Eu vou fazer também alguns comentários aqui, certo? E aí vocês também vão ficar à vontade, a mesma coisa que eu fiz com Maiara e Josival, para evoluir, né? O trabalho de vocês é bem diferente do trabalho deles. Vocês partiram de uma questão muito mais macro, né? Fazendo uma análise dos países, né? Até chegar à montagem dessa matriz de risco. Então, o trabalho de vocês está muito consistente do ponto de vista técnico, né? Assim, matemático, essas planilhas que vocês fizeram aí, elas podem ser muito úteis. Eu acho que vocês, inclusive, podem até apresentar um artigo em algum congresso específico, né? Ou mesmo numa revista. Claro, validando um pouco melhor e
e melhorando isso que está aí. Só que isso está muito amplo, tá? Eu acho que eu já tinha comentado isso com a Carla na aula passada, mas tudo bem, assim, está muito, muito bem feito, né? Um alerta que eu quero fazer para vocês fizeram isso, né? Já, mas para todos os demais, é assim que toda vez que a gente vai usar o ChatGPT, tem que partir com uma informação consistente, tá? Ou fazer o que vocês fizeram, que é pegar algumas referências que são reais, consistentes, de algum estudo, e trazer para poder questionar o ChatGPT, porque não é exato. Porque quando a gente está trabalhando num tema que a gente não tem profundidade, o que ele falar está valendo. E é por isso que eu sempre digo, né, que tem que partir de base científica, livros, coisas já validadas, para fazer esse mix das informações que ele traz com a informação que a gente tem certeza que é. Tá? E fazendo isso a gente vai sendo mais específico cada vez mais, e ele vai retornar cada vez mais uma resposta de mais qualidade para a gente. Só que tudo isso vai depender da base, do fundamento da pessoa que está entrando com o dado. Tá? Você colocar o ChatGPT na mão ou qualquer outra ferramenta na mão de pessoas que não tem base nenhuma, que tudo que vai saber, que vai entender e aprender é o que está no ChatGPT, perdeu, assim, não faz sentido, né? Isso que vocês fizeram aí de botar as referências e tudo também é muito importante. Aí eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, eu sei que passou um pouquinho do tempo já, mas é bem rapidinho, só para a gente fechar. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse meu chat aqui, ele tá meio ruim, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu vou pedir para vocês agregarem, tipo, uma aba a essa planilha. E ao documento que vocês fizeram, que é o seguinte. Essa disciplina, eu botei um link pro ChatGPT aí, que é esse que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Eu vou pedir que vocês adicionem aí algumas coisas aí no trabalho de vocês. E o que eu vou pedir para vocês adicionarem é o que está nesse chat, em parte, é o que está no próprio ChatGPT, do link que eu mandei para vocês aqui do chat, tá? Deixa eu ver aqui, tela cheia, vou compartilhar minha tela cheia, tela de baixo aqui. Ó, o que foi que eu fiz? E assim, quem for fazer trabalhos daqui para frente também, eu quero que faça isso se o trabalho estiver muito geral, ou se o trabalho já estiver mais específico, sejam mais específicos ainda. Qual foi a pergunta que eu fiz aqui? Veja, hidrogênio verde é uma área de trabalho, como vocês sabem, no setor do petróleo e gás, eu não tenho muita base, não sei quais são os projetos relevantes para se montar um projeto de engenharia relevante ligado à área de hidrogênio verde. Tá? Aí o que eu fiz aqui? Ó? Quais são os 10 tipos de projetos de engenharia mais importantes e mais caros relacionados ao hidrogênio verde, onde se faz sentido um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto, tá? Porque a disciplina aqui, ela é estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, certo? Então, esse trabalho todo que vocês fizeram, ele é muito importante, muito bom, dá um contexto grande, faz parte de uma avaliação econômica de projeto, sem dúvida, né? Tá dentro do conteúdo, mas olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Aqui estão os 10 tipos de projeto que são considerados mais importantes. Plantas de eletrólise, tá? Ó, projetar e construir instalações de eletrólise de água para produzir hidrogênio usando energia renovável. Infraestrutura de transporte e distribuição. Então aqui, pelo que eu estou vendo, já é uma parte um pouquinho mais geral. Aí tem armazenamento de hidrogênio. Estações de abastecimento de hidrogênio. Se vocês forem trabalhar numa empresa de engenharia, de projeto de engenharia ou relacionado a hidrogênio verde, vocês vão precisar, tipo, calcular um EVTE, que é o objetivo da disciplina, um estudo de viabilidade técnica e econômica, tá? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que é uma coisa que, assim, não vai dar muito trabalho, tá? Vocês vão pegar esse chat aqui, por exemplo, plantas de eletrólise. Vocês escolhem. Podem até listar esses 10 projetos, ver se faz sentido todos os projetos que estão aqui. E eu quero que vocês façam assim, ó. Definam quais são os itens de CAPEX e itens de OPEX
que em geral devem fazer parte de um estudo de viabilidade técnica de uma planta de eletrólise. Tá? O que é que eu quero fazer? Se vocês fizerem isso, na verdade, vocês podiam começar a conversa assim com ele. Escolher um desses temas e fazer assim. Nós estamos responsáveis por fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica de uma planta de eletrólise. Tá? Aí, ou de outro projeto desse aqui. E aí você começar a conversar com ele, fazer o passo a passo parecido com o que eu fiz na aula passada. Só que aí pergunta, quais são os itens de CAPEX? Quais são os itens de OPEX? Como eu calculo o VPL? Quais são os riscos? Aí você entra numa coisa um pouquinho mais específica, tá certo? Não precisa ficar validando informação, nada. É só uma conversa mesmo com o chat, nessa direção. Coloca essas informações, à medida que vocês puderem, na planilha e no documento que vocês geraram. E pronto, não precisa me apresentar mais nada. Tá entendido? Tá claro? Pode você repetir um pouquinho? Essa última parte eu me perdi um pouquinho. Depois na listagem. Tá, é o seguinte. Eu vou até fazer aqui, tá? Vocês escolhem um desses projetos que estão aqui, tipo plantas de eletrólise. Eu vou fazer isso aqui, tá? Olha, eu vou colocar assim. Eu estou responsável por fazer um EVTE de uma planta de eletrólise. Qual é o passo a passo que devo seguir? Que foi o que eu fiz nas aulas passadas, tá? Ó. Realizar um estudo. Aí ele vai explicar aqui, ó. Definição de escopo de projeto. Então, ele está mostrando aí um passo a passo de um projeto relacionado a hidrogênio verde, que pode ser implantado em qualquer um desses países aí que vocês já estudaram, já avaliaram. Aí o estudo técnico, olha o que ele está dizendo ali. Avalie a disponibilidade e qualidade da água, estude a integração com fontes de energia renovável, se aplicável, tem muito a ver com as coisas que vocês falaram. Estudo de mercado, estudo financeiro. Tá? Ó, estime o CAPEX, aí ali tem, incluindo equipamentos de infraestrutura, licenças, entre outros. Aí vocês vão perguntar, quais são os itens de CAPEX? Quais são os itens de OPEX? Para que vocês fiquem com a informação. Eu não quero que vocês sejam especialistas nesse negócio, não. Eu quero que vocês fiquem com a informação do que precisa para se fazer um EVTE de um projeto específico de engenharia ligado a hidrogênio verde, porque vocês já entendem do processo. E, na verdade, fazendo isso, vocês vão aprender e vocês vão validar muita coisa do que vocês já viram. Tá? Em algum ponto, fiquem à vontade, vocês podem dizer assim, olha, esse projeto vai ser implantado no Brasil. Quais são os obstáculos que eu encontraria no Brasil? Quais são os obstáculos que eu encontraria na Arábia? Então, você pode fazer uma conversa com ele, fazendo um mix de tudo que vocês estudaram com isso que está aqui. Tá? O objetivo é, né? Fazer com que vocês desçam um pouquinho mais no nível de um projeto de engenharia, porque vocês já entenderam o contexto todo da disciplina, eu sei que vocês já entenderam. Mas desçam um pouquinho mais o nível mais específico num projeto de engenharia, que vocês vão naturalmente fazer os links com as coisas que vocês já estudaram e já fizeram. Tá entendido? Sim, entendi. No caso, a gente aprofunda mais na parte de CAPEX e OPEX, né? Mas meio que a gente já falou sobre. Não. Acerca disso também. Não, mas vocês falaram de questões muito gerais, Felipe, muito gerais. Tipo, quais são, em tese, qual foi o projeto que vocês trouxeram? Qual foi o projeto? O projeto para avaliação econômica de projeto, por exemplo. A gente fez análise dos países considerando a planta de eletrólise. Pronto, então, é o caso de uma planta de eletrólise. Vocês detalharam os itens de CAPEX e de OPEX? Não são detalhados, mas estão... Cadê? Mostra o slide aí, Vou pegar. É no slide 5, cara. Eu vi que tinha CAPEX e OPEX lá, deixa eu dar uma olhada.
Uma coisa que poderia ser interessante de vocês fazerem é trazer uma estimativa dos valores desses itens. Para que eu e as pessoas da turma saibam, por exemplo, tenham uma estimativa do que é necessário, né? Tipo, para implantar uma planta de eletrólise. Aí, ó. Os investimentos. Tem os valores na sala da aquisição, instalação dos equipamentos de eletrólise, estrutura, sistema de controle de segurança. Perfeito, perfeito. Mas tem uns itens aqui, aí é que tá. Vocês fizeram tudo de forma consistente. Trouxeram esses dois conceitos aí, né? Inclusive o LCOH eu nunca tinha ouvido falar porque é uma coisa específica de hidrogênio. É importante. O que é que tem aí, ó? Input CAPEX. Aqui já tem uma. Isso aqui é o quê? Aqui que está embaixo, OPEX. É o sistema de eletrólise. Aonde é que está a descrição do CAPEX aqui? Custo de equipamento, por exemplo. Tem um custo eu acho que é euro por de cada um, tipo, do sistema de eletrólise, 10% do CAPEX para o sistema de eletrólise. A eficiência do compressor foi de 85%. Uhum. Aí a gente colocou uma pressão específica de 3,5 bar para fator de capacidade. Uhum. E são as especificações do sistema. Uhum. Aí os valores do OPEX, a gente considerou os 2%. E o custo do compressor. Esses dados específicos vocês tiraram da onde? Foi eu não lembro qual foi específico, mas foi de uma das referências. A gente pegou. Eu coloquei aqui, ó, observe que eu coloquei no chat aqui vários artigos que eu também peguei relacionados ao tema, procurando lá no Perplex, tá? Uhum. Vocês pegaram dados de um desses aí, né? Sim. Os dados eram dados abertos ou era de PDF que vocês pegaram e foram montando a planilha com base nisso? Eu não lembro porque já estava meio de noite e a gente foi fazer. Pronto. Durante a semana. Uhum. Deixa eu fazer o seguinte. Não lembro dessa parte, mas acho que foi num dos primeiros. Uhum. Depoisinho. Deixa eu fazer o Na verdade. seguinte. Eu entendi assim o que vocês fizeram. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que sair agora para almoçar para dar aula de administração. Aí, quando eu terminar a aula de administração, eu volto para o trabalho de vocês, dou uma olhada com calma e vejo se precisa complementar mais alguma coisa ou se eu já libero hoje. Tá bom? Eu vou olhar mais o detalhe aqui. Tudo bem? Mas parabéns aí, ficou muito bom. Ficou muito bom o trabalho de vocês. Beleza? Obrigada, professor. Qualquer coisa. Tá bom. Alguém que ficou aqui até o final tem alguma dúvida? Gabriela? Vinícius? Querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tranquilo pra você. Tranquilo? Beleza. Então, é isso. Eu vou lá. Um abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.